Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o período competitivo, aquele período que antecede as grandes provas, aquelas provas em que nós queremos fazer ótimos resultados. E este é o terceiro vídeo sobre a planificação dos treinos para conseguirmos fazer uma grande prova. Nós fizemos um primeiro vídeo sobre o período de base, aquele período onde nós vamos ganhar a força e a resistência que nos permite depois treinar forte e preparar-nos para a prova. Onde vamos treinar forte e vamos treinar de uma forma que vai responder às exigências específicas da prova é no período específico. Também fizemos um segundo vídeo sobre esse período específico com os treinos que se devem fazer durante esse período. Então, após nós treinarmos para aquela prova específica que vamos fazer, então temos que nos preparar para a prova que vai ocorrer dentro de alguns dias, ou no máximo 2, 3 semanas. Portanto, temos aquele período em que nós queremos manter a qualidade dos nossos treinos, no entanto temos que reduzir bastante o volume para conseguirmos retirar do corpo a fadiga acumulada de toda a fase de treinamento que nós tivemos. Nós já tivemos um período de base em que treinámos entre 6 a 8 semanas, mais um período específico em que treinámos muito duro, muito forte, com treino intervalado, com treinos ritmados, sempre a pensar já nas especificidades que a prova vai ter. E agora estamos em grande forma, efetivamente estamos em grande forma após este período de treinos. No entanto, estamos muito cansados, então o que é que necessitamos? Necessitamos de reduzir a fadiga para chegarmos ao dia da prova no pico da nossa forma. A duração típica do período competitivo é entre 1 e 3 semanas. Isto vai depender muito de corredor para corredor e também vai depender do tipo de prova em que vai participar. Se é uma prova de 5 ou 10 km, uma semana e meia, se calhar já chega para este período competitivo, para reduzir um pouco a carga de treinos. Para a meia maratona ou para a maratona, aí já podemos chegar às 3 semanas e então aí já é um período mais alargado. Nós temos que ter a noção do seguinte: a grande dificuldade de treinar é no início, no período de base e no período específico, porque é onde nós estamos a treinar muito forte, muito duro, sempre a aumentar cada vez mais a carga de treinos e preparar-nos para a prova em que vamos participar. Agora chegamos a um período que é aquele período que é mais simples em teoria, porque nós vamos treinar menos, vamos treinar com um volume muito mais baixo para conseguirmos chegar descansados à prova. No entanto, isto tem um problema que é em termos psicológicos, especialmente corredores mais inexperientes, têm sempre medo de, naquelas semanas em que vão fazer a redução da carga de treinos, têm sempre medo de perder a condição física. No entanto, o que vai acontecer é que não perdem a condição física, mas vão conseguir ganhar uma frescura que não têm após o período específico. Estão extremamente cansados pela carga de treinos acumulada que fizeram nas últimas semanas. Portanto, isto é essencial. Eu sei que no início é muito complicado nós entendermos que temos que reduzir bastante a carga de treinos durante este período para chegarmos em forma à prova. Temos que ter essa noção que não vamos perder a condição física e, portanto, não há que se preocupar com isso. Então, que tipo de treinos é que nós vamos fazer no período competitivo, aquelas semanas antes da prova? Nós vamos fazer basicamente os mesmos treinos que nós fizemos durante o período competitivo, no entanto, um volume muito mais baixo. Por exemplo, treinos intervalados. Vamos continuar a fazer treinos intervalados. No entanto, em vez de fazermos 10 tiros de 400 metros, por exemplo, então fazemos 6 tiros de 400 metros. Ou se fazíamos treino intervalado de 800 metros ou 1000 metros, então agora fazemos de 400 ou 600, ou seja, reduzimos quer o número de repetições, quer a própria distância de cada intervalo. Portanto, nós aqui estamos a manter a qualidade dos treinos, estamos a manter a intensidade, no entanto estamos a reduzir o volume, que é isso que depois vai fazer com que nós consigamos descansar. E ao mantermos a qualidade dos treinos, ao mantermos a intensidade,
também não vamos perder a tal condição física que nós temos medo de perder. Os treinos de ritmo também poderemos manter, um treino ou outro, mais ou menos ao ritmo de prova, mas em vez de fazermos os 5, 6, 7 km, então fazemos 10, 15, 20 minutos no máximo para conseguirmos, também dependerá de corredor para corredor, mas vamos tentando fazer muito menos volume, mais ou menos 50% do volume que nós fazíamos durante o período específico. E o mesmo acontece com os treinos longos, também vamos reduzir entre 50% a 60% o volume dos treinos longos, porque esses treinos longos vão ser extremamente fatigantes e vamos ficar muito cansados, e então temos que descansar, não vamos perder condição física, estejam descansados, portanto reduzam 50% a 60%, façam também alguns treinos leves, também um volume muito mais baixo, portanto basicamente é fazer os mesmos treinos que nós fazíamos, mas um volume muito mais reduzido. Mantemos a intensidade alta, ou seja, continuamos a correr rápido, no entanto, um volume muito mais reduzido. Outro tema também importante durante este período é o descanso. Portanto, nós devemos preocupar-nos em descansar o máximo possível, porque é isso que depois vai fazer com que o corpo consiga recuperar mais rapidamente. Nós não devemos alterar os nossos hábitos. Estamos habituados a correr 5 vezes por semana, continuamos a correr 5 vezes por semana. O que fazemos é reduzir o volume de cada treino, porque se nós depois reduzimos muito os treinos, depois também aqueles hábitos que nós criámos, também vamos ter dificuldade depois em habituarmos aos novos hábitos, e isso pode criar algum desconforto psicológico, nós estarmos habituados a treinar e de repente deixamos de treinar. E deixe sempre o dia da prova e pelo menos a véspera para não treinar. Na véspera vou buscar o kit, depois no dia da prova faço a prova. No dia da prova é extremamente importante nós fazermos um aquecimento antes da prova começar. Ou seja, fazemos 10 a 15 minutos de corrida em ritmo leve, fazemos 3 ou 4 acelerações de 50 metros e estamos prontos para a prova. E com isto nós já estamos a preparar o corpo para a pancada que vamos levar e, portanto, chegamos à prova e vamos fazer um grande resultado. O pior que nós podemos fazer é duas coisas. É nós, com medo de perdermos a condição física, continuarmos a treinar praticamente da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo volume, praticamente até ao dia da prova. E o segundo erro é não fazer o aquecimento antes da prova. Não fazer o aquecimento, não estamos a preparar o corpo e nós começamos a correr e queremos logo correr rápido, o corpo não está habituado a essa velocidade, então vai ter que fazer muitas adaptações, vai gastar muita energia para voltar a um equilíbrio. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado dos 3 vídeos, porque são 3 vídeos muito específicos sobre cada um dos períodos, quais é que são os treinos que nós devemos fazer. Eu garanto que terão bons resultados se fizerem este tipo de dicas que foram dadas aqui nestes 3 vídeos. Se gostaram, deixem o vosso joinha, partilhem com os vossos amigos. Muito obrigado por terem assistido até ao final e até à próxima e bons treinos.